Olá, boa noite. Aguardando nossos irmãos entrarem para o nosso 23º Evangelho no Lar, do Centro Espírita Antônio de Pádua. Mais um Evangelho no Lar, pedindo proteção, amparo. Boa noite, Luíde. Vamos aguardando o pessoal entrar, nossos irmãos queridos, que vão chegando aos poucos para o nosso Evangelho no Lar. 23º, que coisa boa. Olá, Juraci, boa noite, querida. Tudo bem? O meu áudio tá bom? O pessoal consegue escutar bem? Oi, Nilce, boa noite. Que bom que está conosco. Seja bem-vinda. Que bom, que bom. Nosso 23º Evangelho no Lar, com a leitura sequencial, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, vem trazendo, né, muita proteção, muita luz, muito amparo para todos nós, pelas bênçãos do alto. Vocês conseguem me ouvir bem, pessoal? Tá tudo certo no áudio? Esperando mais um pouquinho, o pessoal vai entrando. 8 horas nós vamos começar, para os encarnados presentes e os desencarnados, né? Lourdinha, boa noite, seja bem-vinda, querida. Quando puderem me responder se tá bom o meu áudio, eu agradeço, tá? A gente às vezes não sabe, né, se o áudio tá bom. Boa noite a todos que estão entrando para o nosso 23º Evangelho no Lar, do Centro Espírita Antônio de Pádua. Esperando mais um pouquinho, os nossos queridos irmãos da espiritualidade já estão se apresentando, né, nos lares, conforme combinado, nesse horário, às sextas, eles vêm ter conosco esse momento. Ai, obrigada, Luíde. Esse momento onde eles nos abençoam, né, com seus passes. Boa noite, Roberta, Carol, sejam bem-vindas. Que bom, ai que bom, Nilce, que bom que está chegando bem. Que legal. Às vezes a gente, né, gosta de saber porque às vezes pode se enganar e acaba estando muito baixo ou com algum problema. Que bom, muito obrigada. Que bom, boa noite a todos. Já pegaram as suas aguinhas? Aguinha na mesa, eu tenho aqui a aguinha que o filho gosta de tomar nesse garrafãozinho aqui de 1,5 litro. Tenho a minha também do marido. Aí depois a gente também distribui para os animaizinhos, né, para os irmãozinhos de menor consciência. Da Vânia, boa noite, querida. Beijão a você, aos meninos, ao Gerson, todo mundo, tá? Muito bem. Ó, no meu relógio aqui 8 horas, né? Para mim já são 8 horas. Então vamos começar fazendo a nossa leitura. Hoje é um outro livrinho. Vamos mudar um pouquinho? Nós já passamos pelo Pão Nosso com algumas mensagens, né? Depois foi Fonte Viva. Boa noite. Fonte Viva. E hoje nós vamos ler Vinha de Luz, também de Chico Xavier, por Emmanuel, tá? Pedindo então a espiritualidade, né? A boa intuição para que nós possamos ler e ouvir o que é necessário para este momento. O que vamos ler esta noite? Aqui.
82 é o capítulo do Vinha de Luz. Sem desfalecimentos. E não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Paulo está em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Há pessoas de singulares disposições em matéria de serviço espiritual. Hoje creem, amanhã descreem. Entregaram-se ontem às manifestações da fé. Entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca, perdem hoje a confiança, penetrando o caminho largo da negação. Iniciam a prática do bem, mas se aparece um espinho de ingratidão dos semelhantes, proclamam a falência dos propósitos do bem-fazer. São crianças que ensaiam o aprendizado na escola da vida, distantes ainda da posição de discípulo do Mestre. Quem ama em Cristo Jesus guarda confiança em Deus, é feliz na renúncia e sabe alimentar-se da esperança. O mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. O aprendiz sincero do Evangelho, portanto, não se irrita, nem conhece a derrota nas lutas edificantes, porque compreende o desânimo por perda de oportunidade. Problemas da alma não se circunscrevem a questões de dias e semanas terrestres, nem podem viver condicionados a deficiências físicas. São problemas de vida, renovação e eternidade. Não te canses, pois, de fazer o bem, convencido, todavia, de que a colheita, por tuas próprias mãos, depende de prosseguires no sacerdócio do amor sem desfalecimentos. Muito bom! Excelente mensagem, né? Para que nós tenhamos cada vez mais a certeza e a confiança de estarmos no caminho correto. Para que nós não iniciemos um propósito e daqui a pouco desfalecemos, né? Num desânimo, na inconstância daquela tarefa, porque algo não foi como nós gostaríamos que tivesse acontecido. Né? O Pai sabe como tem que ser, os irmãos da espiritualidade maior estão nos auxiliando. Então tenhamos confiança, fé, esperança. Interessante porque hoje nós também vamos ler, dentro do capítulo 5, que fala sobre bem-aventurados os aflitos, né? A respeito das aflições. Quais são as aflições? Né? De quando são essas aflições? Quais os tipos? Então, eu acho que responde um pouquinho também essa questão, para que a gente tenha sempre muita esperança e muita fé. Essa leitura é do capítulo 82, e nós mudamos o livrinho para Vinha de Luz, tá bom? Muito bem, a todos uma ótima noite, viu? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 23º Evangelho no Lar, do Centro Espírita Antônio de Pádua. Nós, nesse momento, então, já fizemos a nossa leitura de harmonização e vamos, então, fazer a nossa abertura, tá certo? Então, nesse momento, nós vamos desligar um pouco das nossas questões materiais, dos nossos problemas, muitas vezes das aflições que nos mantêm ligados à matéria, de uma forma, né, às vezes tão dolorosa. Vamos nos conectar com um plano maior, pensando firmemente em Jesus, nosso mestre, nosso guia, lembrando quando ele ministrava suas palestras, falando num tom suave, doce, amoroso ao extremo, para todos aqueles irmãos que suplicavam o auxílio do mestre, por onde quer que ele passasse. Queriam tocá-lo, queriam enxergá-lo, queriam sentir muito próximo o amor que o Mestre Jesus emanava a todos. Então, vinculados a esse amor, a essa energia, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nosso Mestre, aos nossos queridos mentores na espiritualidade, mentores do Centro Espírita Antônio de Pádua, aos quais nós agradecemos profundamente por esse momento. E mais uma vez, então, nós vamos pedir amparo, proteção, muita força, muita paz e serenidade, para que nós consigamos dar a caminhada que nós estamos realizando muita tranquilidade, dentro de todo o caos que muitas vezes nós nos deparamos, né, na nossa semana, no nosso dia a dia,
nós vamos tentar manter a nossa paz vinculados ao céu, vinculados à espiritualidade maior, porque é dessa forma que nós conseguimos a força necessária para vencer os obstáculos que nos apresentam, né? Então, mais uma vez agradecendo, pedindo a fluidificação das águas à mesa, que seja o nosso remédio para o corpo físico e espiritual. Nós vamos mais uma vez então fazer a oração que Jesus nos deixou, lembrando dos nossos queridos parentes, dos nossos amigos, que mesmo à distância eles possam receber esses bons fluidos, essas boas energias, bem como todos aqueles irmãos tão necessitados que se encontram hoje encarnados conosco e mesmo os desencarnados. Que esse Evangelho no Lar possa higienizar o nosso lar, nos trazendo muita luz, muita saúde física e espiritual e muita paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 23º Evangelho no Lar, no Centro Espírita Antônio de Pádua. Nós estamos no capítulo 5, estamos lendo em sequência o Evangelho segundo o Espiritismo e estamos então no capítulo 5, que fala a respeito de bem-aventurados os aflitos. E já estamos no item 5. Até esse momento, no capítulo 5, nós conversamos a respeito das aflições, dessa bem-aventurança aos aflitos, por que se torna uma bem-aventurança, a causa das atuais aflições, e é isso também que nós vamos ver um pouquinho mais hoje, está bem? Como sempre eu digo, né, o Evangelho no Lar conta com a participação de todos os irmãos, somos uma grande família. Então, a todo instante vocês podem, né, interromper, fazer comentários, fazer perguntas, que aí todos nós ajudamos na resposta, tá bom? Qualquer coisa é só colocar no comentário que a gente participa com vocês, tá? Vamos lá então. Nós iniciamos o item 5, no capítulo 5 também, mas nós vamos retornar ao início do item 5 para que a gente não perca o fio da meada, está bem? Vamos lá. As leis humanas não conseguem punir todas as faltas. Elas procuram punir especialmente as que causam prejuízos à sociedade, porque como encarnados nós temos, né, as leis da Terra, certo? Portanto, não atingem aqueles que cometem faltas que prejudicam a si mesmos. Deus, querendo o progresso de todas as criaturas, não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por menor que seja, que não acarrete consequências mais ou menos dolorosas. Podemos concluir então que, tanto nas pequenas como nas grandes faltas, o homem é sempre punido pelos erros que comete. Os sofrimentos provenientes dos erros cometidos são sempre uma advertência de que ele agiu mal. Então, aqui fala algo interessante a respeito dos sofrimentos provenientes dos erros cometidos, né? Por quê? Porque são advertências. Quando o sofrimento chega, né, ele chega justamente quando há algo errado acontecendo na nossa jornada, na nossa caminhada, uma atitude cometida, né, impensada ou premeditadamente, né, de uma maneira agindo mal, né, de uma maneira incorreta perante a moral do Cristo, perante a lei do Evangelho, as leis divinas. Então, a gente não sabendo lidar com essa situação, a qual vem a lei da causa e efeito, né? Nós sofremos, porque é algo que está nos dizendo, olha, a consciência, que é algo que o Pai, né, nos permite ter desde sempre. Ele nos implantou a consciência a ponto de que nós possamos meditar, refletir e nos reajustarmos. Então, quando algo acontece de errado, e nós sabemos disso, e nós sentimos as consequências disso, nós sofremos. Talvez soframos menos se nós soubermos lidar com a situação,
não tentando esconder o que foi feito, não tentando explicar, dar uma resposta, né? Mesmo que errada, mas encobrindo a questão. Não. Mas sim compreendendo o porquê de estar passando por aquela situação. Seja por algo que nós fizemos erroneamente nessa encarnação, ou por algo que nós então compreendemos que venha de uma existência pretérita e que agora nós estamos tendo que corrigir, que resgatar. Então, se nós sabemos lidar melhor com a situação, nós não sofremos tanto. Correto? Vamos lá. A experiência adquirida através do sofrimento faz com que o homem perceba a diferença entre o bem e o mal. É o sinal de alerta, né, na consciência, dizendo, olha, algo está errado. Não foi bem isso, né, o que foi falado que seria para fazer. Nesse caminho aí, não sei se vai ser legal seguir. É também um alerta para a necessidade de se melhorar, evitando assim novos erros. Se não fosse desse modo, o homem não teria motivo algum para se corrigir. Se fosse essa apenas a única vida, seria muito conveniente, né, a gente permanecer no erro. Progredir para quê? Melhorar por quê? Isso já nós lemos nos capítulos anteriores do Evangelho, não é mesmo? Quando falamos muito na questão da reencarnação. Então, isso realmente faz com que nós paremos, pensemos e admitamos, como nós sabemos que somos espíritos numa transição hoje, né? Vivendo numa vida terrena, por um momento apenas encarnados, né? Nesta encarnação presente, nós sabemos que nós estamos com a lei de causa e efeito funcionando. Então, a todo instante, sabemos também que a nossa vida espiritual ela vai ser consequência do que nós hoje estamos vivendo aqui, correto? Confiante na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por consequência, sua felicidade futura, se assim pensarmos que essa existência seria a única. Algumas vezes, a experiência chega um pouco tarde, quando a vida já está perdida. As forças já estão desgastadas e o mal não tem mais remédio. Então, o homem diz, se no início da vida eu soubesse o que sei hoje, quantos erros teria evitado? Se fosse recomeçar, faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. É claro que ele vai ter outro tempo, ele vai ter, né, nesse caso aqui falando deste ser, né, tempo nós teremos numa outra encarnação. No entanto, ou mesmo no plano espiritual, para nos melhorarmos também um pouco. No entanto, perder a oportunidade, né, conscientemente de uma encarnação é realmente uma tristeza muito grande, porque são muitos irmãos necessitados de reencarnar, assim como nós. E nós tivemos a oportunidade, todo o planejamento para encontrar no mesmo momento, no mesmo tempo oportuno, a todos aqueles que estão envolvidos, né, na família, por exemplo, ao redor. Certo que cada um tem o seu livre-arbítrio. Olha só, pensemos nisso. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Então, conseguir congregar todos naquele instante, com aquele único propósito, né, de estarem ali juntos, fomentando o progresso de cada um e do todo, junto com a sociedade, no momento X. Olha, gente, deve ser um planejamento realmente. Não é fácil, né? Então, desperdiçar um momento desse é muito triste, porque ficar atrasando se a gente pode estar dando o melhor da gente, não é? Então, mas teremos tempo em outros momentos também, né? Paciência nessa hora. Como tal, o trabalhador preguiçoso que diz, perdi o meu dia. O homem também diz, perdi a minha vida. Mas assim como o sol se levanta no dia seguinte para o trabalhador, e uma nova jornada começa. Já estou me beneficiando da aguinha. Uma nova jornada começa, permitindo recuperar o dia perdido. Após o desencarne, também brilhará para o homem o sol de uma nova existência, onde ele poderá aproveitar a experiência do passado, desculpem a garganta, começo a falar, e suas boas resoluções para construir um futuro melhor. O que acharam dessa parte?
Será que é fácil? Estando um pouco mais consciente como nós estamos, será que damos conta? Como é que nós estamos hoje? Para nós pararmos um pouco e refletirmos, né, sobre a nossa atual reencarnação. Hoje, no momento atual, o momento onde nós estamos vivendo e pedimos para estar aqui, no momento da transição planetária. Estamos conseguindo dar conta dessas aflições? Quando elas chegam, nós estamos conseguindo fazer uma análise do porquê estamos sofrendo, do porquê estamos passando por isso? Nós sabemos que o número de suicídios, por exemplo, aumentou horrores. E assim como já é dito no livro da Gênese, desculpem, da obra básica, é o meu refluxo, pessoal. Ontem eu comi um pedacinho de pizza de chocolate. Não devia, né? Mas eu comi. E aí hoje já estou sentindo. Tá? Então, assim, será que nós estamos, né, conseguindo cumprir o nosso planejamento reencarnatório? A pergunta não é para que a gente se flagele, dizendo, não, eu não estou dando conta, né? Eu não estou conseguindo, ficar sofrendo com essa análise. Não. Mas é para que nós possamos, em cima do capítulo 5 dos Bem-aventurados os Aflitos, refletir sobre a nossa jornada. Para que nós possamos aproveitar ao máximo cada situação vivida. E como espíritas e conscientes que nós estamos, um pouquinho que seja, mas nós temos responsabilidades. Né? Muito será cobrado daqueles que mais sabem, que mais têm consciência. Então, para que a gente fique bem atento sobre isso, para que quando chegue algo de ruim, né, em nossa jornada, ou alguma dificuldade, algum obstáculo, nós possamos parar e pensar por que ou para que isso está chegando. O que quer me dizer? Como eu posso melhor trabalhar essa questão em mim? Entendem? Muito bem, vamos lá. Item 6. Causas anteriores das aflições. Até então nós vimos aqui, né, causas atuais, nesta encarnação. Agora vamos ver de encarnações passadas. Muito bem. As causas que dão origem às aflições do homem... foi o estudo... Justamente, Carol. Eu estava lembrando agora. Justamente, o nosso estudo de quarta-feira do Mediúnico. As causas que dão origem às aflições do homem podem ser classificadas em 2 grupos. Aflições cujo homem é o próprio culpado... Olha, prestem bem atenção. O homem é o próprio culpado. Nós já sabemos, inclusive, que tem aflições que nós não precisaríamos passar. Mas, encarnados, acabamos nos desviando, nos distraindo no caminho, né? E muitas vezes com o nosso orgulho, vaidade, o nosso ego muito grande, acabamos nos complicando na situação e atraindo, né, aflições desnecessárias, que não estariam no nosso plano de vida. Mas acabamos nos envolvendo e temos que dar conta, certo? Agora são as anteriores. Então, temos aquelas do grupo de aflições cujo homem é o próprio culpado e as aflições que aparentemente são alheias à sua vontade e que parecem atingi-lo como que por fatalidade. Existem acidentes que o homem provoca por sua irresponsabilidade e imprudência, e outros que nenhuma precaução poderia evitar, como, por exemplo, a perda de pessoas amadas, perda daqueles que sustentam a família, calamidades naturais, enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram do indivíduo a possibilidade de ganhar a vida com seu próprio trabalho, como as deformidades físicas, o cretinismo, idiotias, etc. Então, nós temos aqui 2 situações. Situação onde há aquelas aflições que o homem é o próprio, né, motivador, nós próprios provocamos, né, e conquistamos essas aflições.
E há aquelas que, aparentemente alheias, né, à nossa vontade, elas nos atingem, como uma fatalidade, por exemplo, né? Em questão de acidentes, provoca, né, que o homem provoca por sua irresponsabilidade e imprudência, e outros, então, que são aquelas como a da natureza, quando a gente vê furacões, vê situações que são incontroláveis ao homem, certo? Muito bem. Aquele que nasce com uma doença ou deformidade seguramente não fez nada nesta vida para merecer uma sorte tão triste. Impossibilitado de modificar essa situação, poderá ficar inclusive à mercê, né, à caridade pública. Também é difícil entender por que numa mesma família nascem pessoas com necessidades especiais e outras tão favorecidas sob todos os aspectos. Mas isso daqui é claro que o Espiritismo explica, certo? Qual a explicação para as crianças que morrem pequenas e que da vida só conheceram o sofrimento, por exemplo? São estes problemas que nenhuma filosofia ou religião pode explicar até hoje, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de que a alma e o corpo fossem criados ao mesmo tempo, e de que a sua sorte, dependesse apenas de uma única existência terrena. Também seria difícil explicar por que recém-nascidos passam por sofrimentos tão grandes, pois se não fizeram o bem, também não fizeram o mal. Então, como pensar nessa questão de que crianças, né, tão inocentes, pequenininhas, recém-nascidas, muitas já na gestação da mãe, né, já apresentam problemas, onde a ciência hoje até opera, não é mesmo? Fetos, bebês já na gestação. Mas por que esse sofrimento? Por que uma aflição desta para uma mãe, por exemplo? Então, há situações onde, né, há fatalidades, certo? Há aflições atuais e nós entendemos que há também aflições sentidas por questões de algum resgate. Então, é a causa e o efeito, né? Ação e reação acontecendo. E nessa hora, a gente tem que saber lidar com a situação. O que é difícil, a gente sabe, mas com o evangelho à mãos, né? E com a consciência bem alargada, na compreensão do amor de Cristo, a gente consegue lidar com a situação. Tem amigos, tem família, né? Pedindo sempre amparo, rezando bastante, orando a Deus. Pelo princípio de que todo efeito tem uma causa e admitindo-se que Deus é justo, essa causa também deve ser justa. Se a causa vem sempre antes do efeito e ela não está na vida atual, só poderá estar então na vida anterior. Quando somos punidos é porque fizemos o mal. Se não o fizemos nesta vida, seguramente o fizemos em outra. É uma conclusão da qual ninguém pode fugir e que demonstra toda a lógica da justiça de Deus. Como nós lemos também em capítulos anteriores, né? Está aqui aplicada a justiça de Deus. E está aplicada a misericórdia dele quando nos permite voltar, né, e corrigir isso, tentar essa correção. Conosco mesmos e com o próximo, ao qual nós possamos ter feito mal. Não é mesmo? Porque quando nós fazemos só mal a nós, né? Mas mesmo assim, quando nós fazemos o mal a nós implicamos também nas aflições a outros, aqueles que nos amam, aqueles que estão na caminhada conosco. Também temos que pensar sobre isso. Muitas vezes nós decidimos, né, numa questão, por exemplo, como suicídio, né? A gente pode pensar em fugir da situação. Não está dando conta, não acha outra saída, outra solução, então vou sair porque eu acabo com tudo. Né? Não sabe, ou não lembra, ou, né, não considera esse irmão ou essa irmã que não acaba. A gente sabe que não acaba. Né? A situação continua no plano espiritual. E aí podendo haver muito mais sofrimento. E continua também a aflição, né, que se já não havia na família, passa a ver essa tristeza. Né? Então, temos que pensar muito sobre os nossos atos, né, muito sobre as nossas ações, porque elas sempre vão refletir, né, em situações posteriores que são os efeitos, né, para conosco mesmo ou para com aqueles que estão envolvidos na situação com a gente, certo? E nós temos que corrigir isso depois, né? O homem que pratica o mal nem sempre é totalmente punido em sua existência atual,
porém ele nunca escapará às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. É aqui nessa hora que é dito, né, que a sua aventura, a sua felicidade já está ganha. Não é? O seu tesouro você já conquistou. Não tem mais o que conquistar. No plano, no caso, espiritual. Vai ter que ralar bastante, vai ter que realmente se transformar, se reformar moralmente para poder enxergar esse tesouro no plano espiritual. Porque foi tão só visto lá do material, né, e achou que já era o suficiente e pronto, independente da sua ação, mesmo fazendo mal a ele, ao trem, que já está conquistada a sua, né, sua parcela, digamos assim, no seu terreninho, que achava, era um terreninho no cantinho bom, né, numa colôniazinha boa, né, achou que estava conquistada, mas não conquistou o espiritual. A conquista foi meramente material, que é transitória, que é efêmera. E acabou saindo daqui, desse corpício, né, e desse plano, nós estamos no plano espiritual. E nós só levamos para o plano espiritual as conquistas morais, intelectuais, né, os nossos bons exemplos nas práticas administradas, né, praticadas. O restante fica. E aí? Como comprar? Com qual moeda utilizar no plano espiritual para comprar o lugarzinho na coloniazinha boazinha? São as ações, é o histórico do teu espírito, na verdade, né, espiritual, que é a moeda lá. Não há outra, certo? Muito bem. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Assim, a infelicidade, que à primeira vista nos parece imerecida, tem sua razão de ser. Aquele que sofre está resgatando os erros que cometeu no passado e sempre poderá dizer: perdoa-me, Senhor, porque errei. Não é? Então, quantas vezes a gente, né, no nosso dia a dia, a gente fica sabendo por noticiários, a gente vê, presencia situações de maldade, né, fazendo mal a muita gente, ou mesmo a um irmão que seja, ou a si próprio. A gente já sabe conscientemente que aquilo ali vai ter que ser corrigido. E se não for nessa existência, será numa próxima. Né? E isso não é só olhando para o próximo. Né? Não olhemos o cisco no olho do irmão, e sim a trave que nós temos no nosso olho. Não foi isso que Jesus falou? Então, talvez nesta encarnação atual, nós não estejamos pagando, entre aspas, mas pagando o mal feito no passado ainda. Porque a bondade divina é tão grande que muitas vezes nós, no nosso planejamento, quando temos a oportunidade de participar conscientemente desse planejamento, a gente opta por querer justamente, né, quitar aquela questão lá que é penosa, para se livrar logo, certo? Então a gente vem com compromisso dizendo, olha, né, no planejamento eu digo, olha, meu mentor, meu amigo, olha, eu quero aquela lá, eu quero pagar aquela uma lá que eu estou devendo. E aí, misericordiamente, ele nos olha, né? E aí ele diz, olha, nesta encarnação atual, você não vai pagar aquela questão ainda. Ah, mas por quê? Eu não devo? Deve. Só que talvez, pelo que nós estamos percebendo assim, você talvez não dê conta ainda. E nós estamos percebendo que tu estás com tanta vontade, estás progredindo bem, tu estás no caminho. Então nós vamos te dar mais uma chance, né, de tu revigorar em algumas questões, porque aí tu te fortalece. E aí numa próxima, você tem essa questão X a trabalhar. Porque aí provavelmente você vai dar conta. Às vezes a bondade é tão grande e a misericórdia do alto que eles ainda nos permitem fazer assim. Ou seja, se nós estamos, né, numa situação legal hoje, afliçõezinhas básicas, dando conta das situações, né? Cuidado com a vaidade, cuidado com o orgulho, cuidado com a trave no olho, né? Para não ficar pensando assim, bah, mas aquela pessoa devia ser mesmo, olha, devedora. Eu acho que não, porque a minha encarnação está tão tranquila. Tem lá, né, as preocupações básicas, mas tá tranquila, então é porque eu sou uma pessoa show, eu estou bem na foto. Não quer dizer, cuidado, né? E com esse pensamento vaidoso e orgulhoso,
nós podemos estar nos comprometendo ainda mais. Então a gente tem que ter cuidado, né? Ter muita cautela, benevolência conosco mesmo, lembrando que nós somos, sim, né, crianças ainda engatinhando, estamos num aprendizado para poder, né, seguir os passos do mestre. Seguir ali, tentar, né, acompanhá-lo. Daqui a um bom tempo a gente vai, né, estar próximo a ele, mas olha, né, temos ainda uma boa caminhada à frente. Mas caminhar assim é bom, né? A gente aprende, a gente está conhecendo amigos, irmãos e fazendo aí uma grande família. Então, a gente só tem que agradecer a Deus. Deus é muito bom conosco. Nós estamos aqui no item 7, né? Começar a ler aqui o comecinho do 7º, tá? O sofrimento do homem se deve aos erros cometidos por ele mesmo, nesta vida ou em vidas anteriores. Por uma rigorosa justiça divina, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se foi duro e desumano, poderá ser tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou empregou mal sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi um mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos e assim por diante. Por ser a Terra um mundo de provas e expiações e pelas diversas existências vividas, é possível explicar as grandes diferenças existentes na distribuição da felicidade entre os homens bons e maus deste planeta. Essa diferença na distribuição da felicidade é apenas aparente, pois só conseguimos analisar a vida presente. Aquele que elevar o pensamento a ponto de abranger uma série de existências compreenderá por que cada um tem o que merece, uma vez que a justiça de Deus nunca falha. O homem jamais deve esquecer que vive num mundo inferior, ao qual está preso somente por suas imperfeições. A cada contrariedade da vida, deve lembrar que se estivesse num mundo mais evoluído, isso não aconteceria. Só depende dele trabalhar pelo seu próprio aperfeiçoamento, visando almejar um mundo melhor para viver. E nós estamos caminhando, gente, para esse mundo, né, que ainda não é um mundo feliz, é um mundo de regeneração, é um mundo ainda onde nós ganhamos, digamos, um fôlego a mais. Começamos a conseguir ter uma consciência mais alargada, o bem começa, né, a ser mais volumoso, nós conseguimos perceber mais o bem e conseguimos dar uma serenada para ganhar força e continuar a luta. Esse é o mundo de regeneração, né? Então, as contrariedades, as dificuldades, as provas são muitas, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Está aí a exemplo a pandemia. Então, que nós possamos olhar para esse momento com um olhar espiritual, principalmente, né? Atendendo, é claro, toda a necessidade terrena, porque esse é o nosso compromisso, mas não perder, né, de vista o momento pelo lado espiritual, porque a grandiosidade desse momento é imensa. O que nós estamos vivendo, o que nós vivemos no ano passado e nós estamos vivenciando hoje, né, é de um aprendizado absurdo. Quantas transformações nós tivemos, quantas mudanças, né, e adaptações, quantas melhorias, quanto progresso foi incentivado a surgir, sabe? Então, nós nos propusemos isso porque nós precisamos desse momento. É necessário que o planeta tenha um avanço e muitas vezes para que isso aconteça é necessário que seja dessa forma, né? É preciso destruir para reconstruir, mas que não seja, como falou Divaldo, né? O Chico também, por uma luta, por uma guerra, porque arrebentaria muito o terreno, destruiria demais, levaríamos mais um tanto de séculos numa construção. Por isso que muitas vezes é a escolha, né, pelo plano maior. Mas isso provocando em nós, né, uma reflexão maior, que nós possamos refletir sobre o nosso papel nesse momento da transição, de olhar para dentro como espírito, ver e sentir, né, o nosso propósito, nossa caminhada e auxiliando aqueles que estão conosco. Essa é a proposta, né? Então essa é a proposta.
Jane, nós estamos finalizando aqui, né, o nosso evangelho, mas se você quiser participar, né, se quiser entrar, é só colocar o convite ali que eu dou um ok para você participar conosco, tá bom? Às vezes as pessoas colocam sem querer, por isso que eu pergunto, tá bom, querida? Mas se quiser participar, né, pode colocar de novo a solicitação que eu autorizo ali a tua entrada. Aí nós conversamos, né, a respeito do tema, tá bom? Então, que nós possamos, né, a partir, né, desse nosso momento do Evangelho no Lar, receber do alto as bênçãos necessárias para ganharmos força para esse momento da transição planetária, para ganharmos força para poder emitir também boas energias para aqueles que nós amamos, muitas vezes para aqueles que nós não conhecemos pessoalmente, mas que chegam até nós com pedidos de oração. Às vezes nos chegam, né, com um olhar triste, com um olhar cansado, e a gente consegue emanar para eles uma oração, uma palavra amiga de conforto. É essa fraternidade que nós temos que começar cada vez mais a trabalhar dentro dos nossos lares, primeiramente, e também na sociedade. É isso que nós precisamos alavancar a cada dia mais, está bem? Bem, nós, né, foi sem querer, é isso. Então, aqui, ó, nós estamos no item 7, iremos a semana que vem para o item 8 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos, né, o tema, e nós estamos indo então para o item 8, na próxima semana, na sexta-feira, às 20 horas, tá bom? Vamos fazer o fechamento do nosso Evangelho no Lar, né? E nesse momento, então, a gente já pede, né, que cada um que tiver um momento, assim, um pedido a ser feito, que tiver alguém, né, que tenha chegado o seu nome para ser irradiado, que conheça alguém que precisa de uma oração, de uma emanação de uma boa energia, para que receba bons fluidos da espiritualidade amiga, que lembre, então, nesse momento, né, desse irmão, que lembre nesse momento da sua família, do seu lar, está certo? Porque nesse momento a espiritualidade, que já está conosco desde as 20 horas, né, continua trabalhando e fazendo, então, tudo aquilo que nós tanto necessitamos, que é nos trazer muita paz, muita luz e bons fluidos, em nome de Jesus, tá bom? Nesse momento, então, nós agradecemos a Deus, a Jesus, nosso Mestre, agradecemos aos nossos protetores, aos nossos mentores e guias, agradecemos aos protetores e trabalhadores espirituais do Centro Espírita Antônio de Pádua, que estão conosco, nos proporcionando esse trabalho. Agradecemos a todos aqueles que estão conosco aqui, aos nossos familiares que, mesmo não estando presente, que possam estar recebendo nesse momento essas boas irradiações, que possam ter recebido o passe ministrado pelo plano espiritual, que a nossa casa tenha recebido os melhores fluidos do nosso querido lar, para que possamos nele refazer as nossas forças, encontrarmos a paz, a serenidade, a harmonia. E dessa forma também irradiamos muita luz, muita força e muita saúde aos profissionais da área de saúde, da área da segurança, a todos os trabalhadores, a todos aqueles que se devotam ao voluntariado a tantas instituições existentes. Pedimos o amparo e a luz aos nossos irmãos que hoje se encontram nas ruas, que possam encontrar alívio para suas dores e motivação para refazimento dessa vida reencarnada por meio de oportunidades que lhe apareçam. Pedimos muito amparo, Pai querido, aos irmãozinhos que pensam no suicídio, para que eles possam ser alimentados na fé, no amor ao Pai, que eles pensem a respeito da sua família, a dor que estariam provocando nos seus familiares, a dor que trariam para si próprios como espíritos que são no plano espiritual, e que dessa forma a espiritualidade amiga, seus mentores estejam ao lado deles, que consigam auxiliá-los, que sejam eles animados a procurar socorro, amparo, tratamento, que sejam eles acolhidos com amorosidade, que todos eles possam ser muito bem amparados e orientados, Pai amado, seja pelo sono, seja num sonho que tenham, num amigo que chegue, na família presente. Que Deus ampare a todos,
Pedimos por todos os estados, especialmente pelo estado de Manaus, né, do Amazonas, que tem tanto sofrimento, Pai, uma luta tão grande com a Covid, que a paz, que o conforto, que o tratamento possa chegar até todos os irmãos. E assim nós pedimos então, Pai querido, mais uma vez, para que tenhamos uma boa semana, muita força para continuarmos juntos nesse propósito do Evangelho no Lar, e que nós possamos disseminá-lo cada vez mais, trazendo mais e mais irmãos à leitura do querido Evangelho, que nos traz tanta luz, tanto conforto e consolo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos, Pai, de todos os males, ajudando, auxiliando, Pai, iluminando a todos os nossos governantes e todas as nações, trazendo muita serenidade em suas decisões, para que todos nós possamos, numa única e só fraternidade, Pai, cada vez mais unidos pelo amor e pela paz, possamos construir um mundo de regeneração. Que assim seja. Muita paz também aos irmãozinhos no espiritual, que nos acompanham, que também estão ouvindo, né, o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja, Senhor. Agradecemos a água fluidificada e pronto, agora nós estamos prontos para a próxima semana, mas cuidando sempre dos pensamentos, das palavras e das ações, pessoal, viu? Para que a nossa vibração se mantenha lá um pouquinho mais em cima, nós temos que sempre estarmos orando e vigiando. E se por acaso, e é normal que daqui a pouco a gente dê uma queda, orar, vigiar sempre, tá certo? Obrigada também, Paulo, muito agradecido, querido, pela tua presença. Seja sempre muito bem-vindo você, a família, tá bom? Uma ótima semana para todos, felicidades nesse final de semana, seja de muita paz, serenidade e harmonia nos seus lares. E continuem se cuidando, pessoal, tá certo? Não abram a guarda não para a Covid, né? Vamos ficar sempre atentos, tá bom? E cuidando da gente e dos outros. Isso também nos compromete, viu? Um beijo no coração de vocês. É muito bom estar aqui junto de cada um de vocês. Amo vocês do fundo do meu coração, tá bom? Beijo enorme, enorme. E lembrando, o Centro Espírita Antônio de Pádua tem as suas palestras na semana. Beijo e saudades, amada. Obrigada, Idavânia. Até a sexta que vem. Muita paz também a todos. Suas palestras, atendimento fraterno, tá? Nós temos os cursos que já estão acontecendo, tudo online, tá, pessoal? Por enquanto, somente online, tá? E então aproveitem, né? Aproveitem, temos aí as radiações acontecendo nas quartas e nos sábados, às 7 da noite. Se unam, né, em pensamento a nós do Centro Espírita. Todos nós aqui, né, somos frequentadores do Centro Espírita Antônio de Pádua já, né? Mesmo online, quem até nunca foi presencialmente lá, mas hoje já pode dizer que é um frequentador do Centro Espírita Antônio de Pádua, tá certo? Um beijo a vocês e contem sempre conosco, tá bom? O centro está sempre com as portas espirituais abertas, né, a todos nós, tá bom? Só lembrar de Antônio de Pádua, Juvencio Araújo Figueiredo, né, que são os nossos amparadores, que eles estão nos protegendo com toda a sua falange de amor, tá certo? Beijo, pessoal. Boa noite, Ana Paula. Beijo, minha linda. Saudades, hein? Semana que vem a gente se encontra, né? Tá bom? Beijão, pessoal. Daniela, Neuci, Ana, todos vocês. Uma boa noite e fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Até sexta-feira que vem. Até mais.